E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Paleta de Desenhos, aqui é o Alessandro e esse é o primeiro vídeo desse canal aqui. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? E para começar bem, eu quero falar sobre os fundamentos do desenho, que são extremamente importantes para quem quer se tornar um desenhista ou um artista que trabalha na área visual de forma geral, né? Esses fundamentos são basicamente aqueles conhecimentos e técnicas que todo artista tem que ter para conseguir dominar o desenho, ou para pelo menos ter uma base para conseguir desenhar aquilo que ele quiser. Então, quantos que são, quais que são esses fundamentos, é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. E bem rapidamente, antes de continuar, eu só peço que vocês deixem o like, já que eu estou recém-iniciando esse canal. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! Muitos artistas profissionais, sejam eles pintores ou que trabalham na indústria de jogos, animação, etc., definem esses fundamentos do desenho de forma diferente. Uns dizem que são 7, outros dizem que são 8 fundamentos, mas o que importa aqui é que todos esses profissionais eles possuem esses conhecimentos de base. A diferença entre a quantidade de fundamentos que cada um define, normalmente, vem da forma como eles agrupam esses conhecimentos básicos. Mas todos esses conhecimentos eles estão presentes ali em maior ou menor grau. Eu, pessoalmente, dividiria esses fundamentos dessa forma: linhas e marcas de expressão, formas em 2 e 3 dimensões, proporções, perspectiva, valores, luz e sombra, anatomia, teoria de cores e composição. Aqui eu classifiquei como sendo 9 fundamentos, já que eu acho que essa é a forma mais prática para entender tudo isso. Existe um outro ponto básico que é a observação, só que isso é uma coisa que deve ficar implícita no estudo de todos os fundamentos. Mas a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. Então, para explicar melhor por que eu vejo dessa forma, eu vou abordar rapidamente cada um desses fundamentos. E um detalhe importante aqui é que eu coloquei eles na ordem que eu acho a melhor para estudar. Isso não significa que a gente vai aprender tudo sobre um fundamento, seguir em frente e deu. Esse aprendizado ele só é mais linear durante o início mesmo. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente tem que voltar atrás, estudar novamente, se aprimorar e também estudar esses fundamentos em paralelo, ou seja, né, vários deles ao mesmo tempo e como que um influencia no outro. Bom, a gente, enfim, nunca para de estudar isso, né? Então vamos lá. O primeiro fundamento é linhas e marcas de expressão. Esse fundamento basicamente envolve tudo aquilo que a gente precisa para começar a colocar alguma coisa no papel. Aqui a gente vai estudar como fazer linhas e tipos de marcações no papel e também quais situações são as melhores para utilizar cada tipo de linha e marcação. E isso tudo aqui também envolve aquela parte de dinâmica do traço, que é relacionada com como seguramos o lápis ou a ferramenta de desenho utilizada, como a gente movimenta o braço e como que isso gera velocidade e precisão no traço com a utilização dessa ferramenta. Aqui também a gente tem muito daquela questão da criação do estilo de linha do artista, o traço característico dele. Mas claro que não é logo de cara que isso é feito. A gente ainda tem que estudar muito sobre os outros fundamentos, praticar muito até definir de forma correta isso. O segundo fundamento seriam as formas em 2 e 3 dimensões. E aqui a gente começa a aprender a criar formas com as linhas. A gente começa estudando as formas básicas em 2 dimensões e também como distorcer essas formas, adicionar mais linhas, criando formas novas. A gente tem toda uma base geométrica que vai ser necessária para fazer a estrutura de qualquer desenho que a gente queira fazer. Após o estudo das formas em 2 dimensões, a gente vai para o estudo das formas em 3 dimensões. E isso aqui gera um pouco de discordância entre alguns artistas, já que alguns falam que estudar formas em 3 dimensões já tem que ser visto juntamente com o estudo de perspectiva. Só que no meu ponto de vista isso não é o ideal, pelo menos para quem está começando ou não tem uma boa noção de tridimensionalidade, e por um motivo bem simples. A perspectiva é um fundamento que, se a gente quiser entender com mais precisão, ele não é tão simples assim, por isso que muita gente tem dificuldade nesse assunto. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. A questão aqui é que a gente pode estudar essas formas 3D utilizando uma vista chamada de vista isométrica. Essa vista isométrica, que também é chamada de falso 3D, ela não segue as regras daquilo que a gente chama de verdadeira perspectiva. Ou seja, os objetos no desenho não vão ficar sofrendo essas variações de tamanho, variações dimensionais como ocorrem na nossa visão no espaço tridimensional real. Então, por exemplo, se eu pegar um objeto grande e altamente simétrico como um paralelepípedo, na vista isométrica não vai ter nenhum lado desse paralelepípedo que vai ficar menor do que o outro, né? Todas as linhas que são paralelas no espaço, elas também são paralelas no desenho. Isso é bem diferente de um desenho feito em verdadeira perspectiva. E o estudo dessa vista isométrica pode ajudar muito essas pessoas que têm dificuldade na compreensão de como se comporta um objeto no espaço 3D, né? Esses desenhos com vista isométrica, eles também são muito utilizados pelas pessoas das áreas técnicas, né? Como engenharia, por exemplo, para quem faz projetos, desenhos técnicos, porque eles facilitam muito a compreensão de como o objeto se posiciona no espaço e também a forma do objeto. E vários jogos também utilizam essa vista isométrica. Um exemplo disso são esses diversos jogos de RPG.
O terceiro fundamento são as proporções. Aqui a gente começa a aprender quais são as relações de tamanho entre partes de um objeto ou entre dois objetos distintos, ou mais, claro. E um exemplo bem claro disso é a diferença de proporções do corpo de um bebê e de um adulto. A gente pode comparar os dois, onde o adulto tem um corpo muito maior do que o do bebê, e também as proporções internas entre essas duas pessoas, né? O bebê tem uma cabeça muito maior em relação ao tamanho do seu corpo do que um adulto tem proporcionalmente ao tamanho do seu corpo. E quando a gente define a altura de um adulto, por exemplo, a gente pode determinar que esse adulto tem uma altura de aproximadamente 7,5 cabeças. Só que, claro, esse exemplo que eu dei aqui é envolvendo anatomia, né? Mas isso é utilizado praticamente em tudo, não importa se o desenho vai ser de uma fruta, de uma cesta com diversas frutas, de um carro, de prédios na cidade, etc. Proporções é um fundamento extremamente importante. Quarto fundamento é perspectiva. Esse é o estudo de como a nossa visão interpreta os objetos no espaço. Esse fundamento ele gera muita confusão, até porque ele possui alguns aspectos técnicos, né, para que possa ser compreendido com mais precisão. Mas é aqui que a gente basicamente estuda como representar objetos, né, em função da rotação deles e posição deles no espaço, relativos ao observador, para tentar convencer através do nosso desenho que ele tem uma profundidade, né, que ele está em 3 dimensões. E aqui já se fala em representações com 1, 2, 3, 5 pontos de fuga, espaço retilíneo, espaço curvilíneo, ângulos, como manter proporções no desenho em função do posicionamento dos objetos, né, ao longo das distâncias. E é por isso que esse é um fundamento muito importante e um ponto de dificuldade para muita gente, né? Por isso que eu aconselho começar a estudar formas 3D sem perspectiva, né, com a vista isométrica, principalmente para quem está iniciando ou tem dificuldade nesse assunto. E aí, alguém que está assistindo o vídeo aí já teve dificuldade aqui nesse assunto? Comenta aí embaixo qual que é a maior dificuldade que teve em perspectiva, né? Ou talvez até outro tópico aqui que eu não mencionei. Agora vamos ver o quinto fundamento, que é valores. E aqui a gente praticamente estuda o claro e o escuro. E eu separei isso num fundamento mais à parte por uma questão de prática, uma questão de treinar a visualização e a mão, já que isso vai ser extremamente importante nos estudos do fundamento de luz e sombra. E aqui a gente não fala sobre coloração propriamente dita. A gente fala de preto, branco e todas as transições de cinza que estão entre o preto e o branco. Nesse fundamento a gente vai ficar fazendo treinos dessas transições do claro para o escuro e vice-versa. A gente vai ter todo esse controle de pressão da ferramenta e também a densidade de linhas por área no papel. E aqui também começa a misturar muito os conceitos do fundamento de linhas e marcas de expressão. Tudo aquilo que a gente treina nesse primeiro fundamento, né, de habilidade com lápis aqui vai ser muito utilizado. Agora o sexto fundamento é luz e sombra, e esse aqui é o estudo da interação da luz com o ambiente e com objetos que se encontram nesse ambiente. E aqui a gente vai ver as diferentes fontes de luz, como que elas afetam a nossa observação desse ambiente, desses objetos. E antes de estudar esse tópico é extremamente importante ter uma boa noção de formas tridimensionais, já que é a forma em função das fontes de luz e no meio no qual ela se encontra que determinam como que a luz e a sombra vão se resolver em toda essa composição. E esse fundamento aqui é extremamente importante para que o desenho consiga transmitir uma tridimensionalidade maior para o observador. E a partir daqui que a gente também começa a ter uma noção melhor de como que as cores se resolvem num ambiente de luz, né? Só que, claro, isso vai ser quando a gente vê esse fundamento juntamente com o fundamento de teoria de cores. O estudo de texturas também faz parte do estudo de luz e sombra, já que as características superficiais de um objeto e interação com a luz que incide sobre esse objeto vão determinar como que a gente enxerga, como que a gente percebe essa textura. Isso depende dos materiais também, que essa superfície é feita, se possui um material transparente em cima, um menos transparente embaixo. Enfim, todas as características superficiais dos objetos interagindo juntamente com a luz que vão determinar como que a gente percebe essas texturas visualmente. E claro, luz e sombra também é um tópico que muitas pessoas têm dificuldade, mas normalmente isso ocorre pela falta de conhecimento de formas 3D. É praticamente impossível de resolver os efeitos de luz e sombra numa obra sem esse conhecimento de tridimensionalidade, já que toda luz ela vem de uma direção, seja ela uma fonte primária, secundária ou terciária de luz, e isso que vai determinar os efeitos de as áreas mais iluminadas do objeto, se tem algum reflexo, gradientes de iluminação, todos os tipos de sombra que existem e por aí vai, né? Agora vamos ver o sétimo fundamento, que é a anatomia. E esse aqui é meio controverso, e eu digo isso porque eu já vi alguns artistas e algumas outras pessoas também dizendo que não é necessário ficar estudando anatomia. E a questão aqui é a seguinte, o estudo de anatomia, ele não é para ficar apenas ensinando a desenhar o corpo humano, para ficar decorando o corpo humano, por exemplo, né? Claro, no caso de anatomia humana, né? Um dos principais objetivos do estudo de anatomia
é aprender a fazer formas tridimensionais complexas, devido a toda essa complexidade que existe no corpo, né, humano, animal de forma geral, e aqui a gente consegue aplicar todos os fundamentos que a gente já viu e até aqueles que eu vou explicar daqui a pouco também. E claro, né, se alguém estudar a fundo um outro tópico, como veículos, por exemplo, não significa que é necessário o estudo de anatomia para aprender a desenhar veículos, mas a questão aqui é que o estudo de anatomia ajuda muito na visualização e compreensão de todo o resto, né? Mas obviamente, eu não estou dizendo aqui que é para se tornar um expert em anatomia, mas eu acredito que pelo menos estudar de forma mais básica já é de grande ajuda. Agora o 8º fundamento, que é teoria de cores. Esse aqui é um que muitas pessoas que seguem a linha do preto e branco, ou desenho com carvão, costumam não estudar, né? A teoria de cores também não é necessária no sentido de se fazer um desenho ultra realista ou qualquer coisa assim, até porque a gente consegue fazer isso em preto e branco também. Mas eu considero esse tema um fundamento, acho isso importante pelo fato dele ajudar melhor no entendimento tanto de luz e sombra, quanto de composição, para fazer uma obra agradável, né, e entender um pouco mais sobre esse assunto também. Então, mesmo que o objetivo não seja ter um foco no estudo de cores, né, é sempre bom pelo menos ter um básico aqui para poder entender melhor como isso funciona. E agora o 9º fundamento, que é composição. Eu diria que basicamente esse é o fundamento que compreende a interação entre todos os outros fundamentos, né? É através da composição que a gente cria obras agradáveis, seja pela interação entre as cores, ou pelas formas, as proporções, o posicionamento no papel, né? E a relação entre os elementos da obra, sejam eles a maneira como uma sombra projetada interage com o ambiente, ou a maneira que as linhas percorrem o papel e se modificam ao longo do caminho. Bom, aqui é uma área que a gente pode simplesmente trabalhar muita coisa mesmo. E o estudo de design trabalha muito nessa área, para criar coisas que chamam a atenção das pessoas, coisas que transmitem um sentimento específico para o público. Bom, de forma básica é isso aí, né? Tentar criar coisas que são agradáveis, que são boas, que as pessoas gostem. E claro, para acompanhar todos esses fundamentos que a gente viu, tem o aprendizado da observação, né? Que é saber como observar alguma coisa. Então, tanto os grandes artistas clássicos quanto os grandes artistas contemporâneos, eles sempre falam que as excelentes obras são feitas de 80% de observação e só 20% de execução mesmo. E o que eu pessoalmente entendo sobre isso é que só através da observação a gente consegue aprender alguma coisa. E um exemplo claro disso é, não tem como desenhar um cachorro se tu nunca viu um cachorro na vida, né? A não ser que alguém te descreva o que é, né? Mas enfim, né? E se alguém faz um ótimo desenho da imaginação, é porque em algum momento essa pessoa observou algo muito bem e conseguiu internalizar alguma coisa. Não é simplesmente do nada que essas pessoas que desenham direto de cabeça aprenderam a desenhar aquelas coisas, né? E agora eu vou pedir para quem ficou até o final do vídeo, né? Achou interessante esse conteúdo, gostou, eu peço para que se inscreva aí no canal, deixa um like, eu estou recém iniciando esse canal aqui, e eu quero sempre trazer conteúdo de qualidade aí, né? E isso dá bastante trabalho. E também se alguma coisa aí que eu comentei nesse vídeo não ficou muito claro, ficou meio mal explicada, vocês gostariam de saber mais a fundo, ou algum tópico específico desse vídeo, ou até sobre outro assunto de desenho, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Nem que seja para dizer que não concorda comigo aí, quero saber a opinião aí de vocês. Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção e fui!